Vamos conversar sobre depressão pós-parto com a nossa ginecologista, a doutora Mari. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Sempre bom estar aqui. Muito bom te receber, aprender com você. E hoje o nosso assunto vai ser, então, depressão pós-parto. E eu queria entender o que acontece nessa parte hormonal, que é esperado no pós-parto, a mulher sentir algumas coisas diferentes aí na saúde mental dela. Sim. Mari, o puerpério, que é um nome difícil e diferente, né? Mas ele tem algumas definições e algumas variações dessas definições. Porque a gente fala que é puerpério, aquele puerpério imediato, 45 dias pós-nascimento do bebê. Tem muita mudança hormonal, os hormônios que estão na gestação, eles quase que se exacerbam assim nesse momento e depois eles vão estabilizando. Só que junto com a amamentação e o cuidado desse bebê, vem outros hormônios ainda que dão uma bagunçada, uma mexida ali nessa mulher. Então, nesse período puerperal inicial, ali nos primeiros 45 dias, é bem comum as mulheres passarem pelo blues puerperal. Até 85% das mulheres podem passar por ele, tá? Que é uma tristeza, assim, que é, às vezes elas relatam como uma angústia, um aperto no peito, no final do dia, vai dando uma tristeza, mas ele costuma ser autolimitado. 5 dias, às vezes uns 10 dias ali, e o tratamento dele, eu sempre falo para os casais que vão comigo, olha, é um apoio, é dizer, tá tudo bem, a gente está aqui junto, olha, o bebê tá bem, eu tô bem, você também. Isso, e funcionou bastante comigo também, foi o suficiente. Agora, quando a gente fala de depressão, ele está mais relacionado a uma extensão disso, uma duração maior. Então, pelo menos tem que ter 2 semanas, esse sentimento mais de sentir perdida, ou de menos-valia, ou de que não está conseguindo. Às vezes vem acompanhado de uma insônia, ou muito sono. Então, tem casos mais graves, que tem até uma recusa desse bebê, tem casos menos graves, mas quem vai conseguir detectar isso são os principais profissionais que estão acompanhando essa gestante. Então, por isso que a gente tem a consulta pós-parto com a ginecologista e obstetra e também o pediatra, né? Nesse momento eu tenho um acompanhamento próximo do pediatra, então com 7 dias, de repente às vezes com 15 dias vai novamente, no primeiro mês do bebê. Então é aí que a gente tem que conseguir avaliar essa paciente, o parceiro ou a parceira dessa paciente, o que está acontecendo? O que esse momento, como que vocês estão se percebendo? Como é que está o sono? Está conseguindo dormir um pouquinho que seja? Porque são nesses momentos que a gente tem para conseguir diagnosticar uma depressão. Porque muitas vezes a gente fica tanto naquela, é normal estar cansada, é normal não estar se sentindo tão bem, é normal às vezes uma autoestima mais baixa, até que é comum, mas a gente tem que diferenciar o que é comum do que está se tornando patológico. E isso é só na conversa, é só entrando na vida dessa família mesmo. E a gente fala sobre esse começo, né, esse pós-parto aí, mas aí a gente pensa a longo prazo. O bebê já está fazendo 1 aninho e a gente encontra pessoas depressivas, sim, nesse momento. E a gente precisa falar sobre isso também, né, Mari? Precisamos, Mari. E isso é muito difícil de aceitar. Esse é um tema que está sendo tão frequente, eu estou sendo bem sincera, tá? Toda semana eu estou tendo um caso desse, de uma depressão, que hoje a depressão pós-parto, ela ainda não é definida como uma doença. Ela, na verdade, é a depressão. Só que a gente fala em depressão pós-parto por esse momento perinatal, né? Que está relacionado ou às vezes com a gestação ou com essa mudança no pós-parto, ou às vezes até uma depressão que já tinha antes da gestação e não foi diagnosticada, e aí chega nesse momento que bagunça bastante coisa e aí ela vem à tona. Só que o primeiro ano e o segundo ano do bebê, eles são muito difíceis, né, da gente conseguir nos reconhecer como mulher, às vezes quem sai de casa como profissional também, como a esposa, como a namorada, e ainda como mãe, né? Então, são muitas versões de nós mesmos que a gente não consegue, às vezes, encaixar e a gente fica bem confusa nesse momento. Então, eu vou te dar um exemplo, assim, que eu estou vendo bastante. Às vezes, vem até meus pacientes super felizes ali, com 1 ano, 1 aninho e 3 meses, 1 aninho e meio do bebê, e assim, nossa, Mari, passei pelo
pelo primeiro mês, pelos 6 meses, que todo mundo fala que é difícil, até passei bem, mas agora, não sei, uma angústia, não sei se eu tenho que voltar a trabalhar, não sei mais quem eu sou, me sinto culpada, não tenho libido, não tenho vontade de entrar em relação, estou me sentindo confusa, não me caibo mais nas minhas roupas. E aí eu tento sempre, claro, a gente tem escalas para diagnosticar se não é uma depressão, mas eu sempre tento acolher. Porque no primeiro mês, nos primeiros 6 meses, não todo mundo, mas quem tem, a rede de apoio costuma ser mais ali. Ali com o primeiro ano do bebê, tanto a sociedade quanto a nossa rede de apoio, até nós mesmas, a gente se dá um desconto. Não, né? 6 meses, primeiro ano do bebê. Quando dá o primeiro ano, a gente tem que virar uma chave como se agora tem que estar dando conta de tudo. Agora tem que estar fazendo exercício, tem que estar magra, tem que estar transando, tem que estar ganhando dinheiro e tem que ser a melhor mãe. Só que não. O bebê só tem 1 ano, ele tem as mesmas quase necessidades de 1 ano atrás, só que agora já de repente está correndo, está andando, está com mais demandas ainda. Então eu sempre peço para elas se acalmarem, respirarem, que tá tudo certo. O bebê ainda tem, é como se fosse um bebê mesmo, tem as necessidades todas e as demandas que precisa. Então, nessa hora, eu tento mais dar uma acalmada nelas, pedir para serem mais gentis, olhar para a rotina delas e ver, olha, tá tudo certo, o que está se propondo está acontecendo, quem sabe a gente dá prioridade para isso num momento, enfim, e quando o necessário, que são muitas vezes, encaminhar para o profissional especialista, né? Psiquiatras ou terapeutas, psicólogas, enfim, que facilitam muito a vida dessas mães, dessas mulheres que estão na maternidade e querem entrar de novo no mercado de trabalho ou, de repente, numa primeira vez no mercado de trabalho. Mas é um momento delicado, porque a gente nos perdoa, parece, né? A gente se perdoa ali nos primeiros 6 meses. Depois parece que tem que e aí vem aquela maravilha. culpa, aquela cobrança e muitos pensamentos. Mari, muito bom falar sobre esse assunto, que bom que você trouxe esse tema. Obrigada por dividir tanto conhecimento e até a próxima. Muito obrigada, Mari, sempre bom estar aqui. Agora a gente vai falar sobre o paraíso das crianças. A gente vai falar sobre Passeio Kids com o Lelê, proprietário do Passeio Kids Primavera, do Passeio Kids Top Market e do Passeio Kids Kaplats. Lelê, queria entender um pouquinho sobre esses 3 passeios. Primeiro, bem-vinda novamente. Mas o que eu queria entender é o que vocês oferecem dentro de cada unidade. Nós temos essencialmente assim 3 produtos, né? A brinquedoteca, que é a nossa essência, é o que nos justifica nesses 3 empreendimentos de tanto sucesso, acho que na Grande Florianópolis, né? E aí a gente abre sempre nos períodos, temos períodos diferentes de abertura em cada unidade, respeitando algumas especificidades das unidades, né, dos empreendimentos também, mas geralmente para atender num período que os pais estão em lazer e as crianças estão brincando, né, ou às vezes trabalhando também e as crianças seguem brincando. Depois a gente tem o produto Festas, né, que eu acho que cada vez mais a gente entendeu que precisaríamos trazer esse produto não só para o equilíbrio econômico-financeiro, mas também para trazer clientes, porque geralmente os clientes que vêm através das festas, como não só os aniversariantes, mas os convidados, voltam como brinquedoteca, né? Então, quando ele tem uma experiência positiva conosco e a gente trabalha assim diuturnamente para que isso aconteça, né? E a gente tem aí uma média de 15 a 20 festas por mês, né? A expectativa é que com a unidade Kaplats esse número aumente, né? Mas se a gente considerar que nós temos uma média aí de 100 convidados por festa, né? Somando crianças e adultos, esses clientes eles retornam quando eles têm uma boa experiência, né? E aí temos o produto Colônia de Férias, que também é muito adorado pelos pais e pelas crianças, né? Nossa colônia vem numa crescente sempre também. A gente tem um grande número de clientes fiéis como a Brinquedoteca e como Festas, que aí voltam também nos períodos de férias escolares, que é dezembro, janeiro e julho, né? Essencialmente a gente traz nesses 3 períodos e super funciona. Geralmente a gente traz no período da tarde, né? E temos movimento nas 2 unidades, esperamos ter agora na 3ª. Vamos pensar aí
no primeiro produto que você trouxe, que é a Brinquedoteca. As famílias podem fazer planos? Como que funciona essa questão? As crianças podem ficar? Tem alguma idade? Quero mais informações sobre esse primeiro produto. Os nossos projetos foram assim desenhados para crianças de 0 a 10 anos, né? Então, todos, se a gente for ver com as suas características, eles têm uma área baby, eles têm uma área de movimento com brinquedão e mini quadra, eles têm uma área livre de recreação, eles têm mesas de oficinas e têm os cenários autobrincáveis, né? Nessas áreas são desenvolvidas todas as atividades e é feita uma programação baseada nessas idades, né? Crianças de 0 a 3 anos têm que ficar obrigatoriamente acompanhados de um responsável e a partir de 3 anos podem ficar sob responsabilidade da nossa equipe. Quanto às formas, né, de ingresso, tem o por tempo, né? Então, onde de acordo com o tempo que se permanece, se paga um valor ou outro, né? Temos o passaporte, que é o valor do dia, né? E temos também o plano de minutos, que são 600 minutos, que aí a hora sai R$35, né? Então, é o que quem é frequente, a gente tem hoje aí mais de 200 planos ativos, que é válido nas 3 unidades, né? Então, hoje, esses dias ainda, acho que na segunda-feira eu fui, estava uma família que sempre vai no Top Market já vivenciando as experiências no Kaplats, né? E a gente percebe, porque eu acho que cada vez mais a gente vem entendendo essa rota da família, né? Porque ninguém vai todo dia no mesmo lugar. E cada vez mais a cidade conta com espaços legais, com experiências boas, né? E o Passeio Kids entra nessa rota quando o assunto é diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Verdade. Agora, segundo produto, festa de aniversário. Vocês entregam toda a festa completa, a família busca ali uma experiência, e eu sei que vocês entregam pelos vídeos, não vivenciei ainda a experiência, mas sei que vocês entregam festas lindas. Então, assim, é tudo por conta de vocês, decoração, alimentação. A pessoa entra e é convidada da própria festa, é isso? Tudo por conta nossa. Nosso propósito neste produto especificamente é o pai e a mãe como um convidado, né? Então, essa é a nossa ideia, e para isso a gente conta com fornecedores que são escolhidos a dedo, foram muito testados com os meus antes de a gente, né, colocar no próprio Passeio Kids Primavera, que foi aonde a gente começou, né, com esse produto festas, depois no Top Market, agora no Kaplats. Muitos são fornecedores que se repetem, inclusive, então a gente tem fornecedores, os melhores da cidade, aí de decoração. De alimentação, a gente tem um específico em cada unidade. Geralmente, a gente prestigia profissionais que já estão nos endereços, e isso não só fortalece os endereços, mas também aumenta a responsabilidade de entrega desse fornecedor conosco, né? E as nossas festas, então, são completas. Envolvem daí a gestão, né? Desde o momento do fechamento, elaboração do convite. A gente tem uma equipe de marketing e de designer que monta todo esse convite, daí a reserva de todos os fornecedores, a reserva do espaço em si, porque todas as nossas festas são com o espaço privativo, né? 100% privativo para a festa em si, a decoração e a alimentação, e a recreação, lógico, está inclusa em todos os nossos planos. Isso para a gente daí é inegociável, né? A nossa equipe está à frente desse processo de cuidado e recreação durante a festa. Perfeito. E quando a gente pensa nesse terceiro produto, que é a colônia de férias, eu queria entender se vocês fazem uma programação, se as famílias podem fechar alguns dias, ou se é necessário fechar o mês inteiro. Como que funciona? Deve ter uma flexibilidade, né? Temos uma flexibilidade, sim, até a gente procura lançar isso com certa antecedência, né, para que as famílias possam aí se programar. É possível um dia avulso, né? Então, você pode olhar, existe uma programação sempre, cada dia uma programação diferente, baseado na nossa essência, que é atividades recreativas, esportivas e oficinas. Então, todos os dias há uma programação diferente
entre 1h30 e 5h30, então tem o início 13h30, final 17h30, né? Em algumas unidades a gente abre até 22h, então existe a possibilidade desse turno estendido para quem não consegue buscar às 17h30, e aí temos o programa por semana e 2 semanas. Né? Então, de acordo com essa escolha, obviamente, os planos são melhorados no aspecto financeiro, né? Porque daí entende-se que um pai está optando por nós durante um período maior de tempo, e isso permite com que a gente também se planeje em relação ao número, né? Então, a gente trabalha sempre com uma equipe base e com outros recreadores também que integram o time de acordo com a quantidade, com a demanda de cada dia, né? Então, para isso, nós já estamos a todo vapor aí planejando a colônia de dezembro, de janeiro, que geralmente a gente tem uma demanda bem legal. Adorei. Obrigado por trazer para nós tantas informações, por fazer tantas coisas incríveis para os nossos pequenos, e até a próxima. Obrigada. Ansiedade. Essa palavrinha que afeta quase toda a população. Nossa médica de família trouxe esse tema, eu acho bem interessante a gente entender. Carol, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. O que é a ansiedade? Então, né, a ansiedade, na verdade, é um sinal de alerta do nosso corpo, né, que é usado para a gente conseguir enfrentar situações difíceis, né. Era muito útil na época da pré-história, né, quando a gente tinha que fugir de leões e tal, que tinha que acelerar ali o organismo para a gente sobreviver. Mas hoje em dia, né, quando ela se torna dia a dia ali, a gente nesse estado de alerta constante, é um problema, né. E aí, o que a ansiedade causa no corpo? Como você falou, dia a dia, a pessoa ela fica ansiosa por tudo. Exatamente, né? Uma pequena situação que ela tem para vivenciar, algo que era para ser bom, e aí fica sempre esse sentimento de ansiedade, essa sensação. Isso, é sempre um constante estado de alerta, assim, que a qualquer momento alguma coisa vai dar errado, que a qualquer momento tudo vai desabar, né? A pessoa ansiosa, ela carrega o mundo nas costas, né? Então, aquela tensão que a gente sente aqui... Olha eu aqui, ó, quando ela fala, tensão aqui, ansiedade, carregando o mundo nas costas. Né? E vários outros sintomas, né? A pessoa com ansiedade, ela pode manifestar com tontura, né? Com aumento ou com perda de apetite, né? A ansiedade tem esses dois viés, né? Que acaba interferindo ali na parte de como você interpreta o alimento, né? O meu não dá nem para descobrir qual que é, né? A minha magreza é a perda de apetite, óbvio. Então, assim, dor de cabeça, né? Pode ser ansiedade, dores em geral, pode ser ansiedade, tremores, né? Tem pessoas que têm uma dor de cabeça até certo grau que você acha que está tendo um AVC, quando você vai ver ansiedade. Dormência, extremidades, né? Pode ser ansiedade. Até taquicardia. Taquicardia também, né? E o problema da ansiedade é que ela afeta o nosso dia a dia, né? A gente paralisa, né? É algo tão drástico, assim, que a gente não consegue ir para frente, né? Porque ela teria esse intuito, né? De fazer a gente ir para frente, assim, eu tenho uma prova para fazer amanhã, eu vou estudar. Tipo, a ansiedade daria aquele gatilhozinho para você iniciar o estudo. Só que muitas vezes a ansiedade acaba atrapalhando esse estudo, né? Porque a gente fica tão tenso ali que daí vai mal na prova. Né? É verdade. E, Carol, quando a gente pensa na ansiedade, o que a gente tem para fazer para tomar a frente das nossas emoções e mandar ela embora e conseguir controlar e não deixar ela nos atrapalhar? A gente tem até o filme O Divertidamente, que mostra ali a ansiedade completamente descontrolada, e uma parte que eu acho bem interessante, e quem tem ansiedade é muito aquilo, ela fazendo vários planos para uma situação, ela tem vários planos, porque se essa ideia era errada, tem isso, e o quanto isso prejudica o cérebro mental. Às vezes está com dor de cabeça, está exausta, nem saiu de casa, mas está exausta. Exato. Por conta do cérebro não parar um segundo de fazer vários planos para uma situação. Exato. Várias palavras que você usou assim, né? Primeiro, nossas emoções, né? O que a gente pode fazer? Primeiro, como mostra no filme, reconhecer as emoções e acolher essas emoções, né?
Porque a gente não pode ser feliz o tempo inteiro. Não é que a gente não possa, mas a gente não consegue ser feliz o tempo inteiro, né? A gente tem que acolher a nossa felicidade, a gente tem que acolher a nossa tristeza. Raiva. A raiva. E a gente tem que acolher também a ansiedade, né? O filme ali mostra, eles não jogaram fora a ansiedade. Eles só Incluíram e conseguiram. incluíram, olha, você vai ser eficiente em tal momento. Agora não, agora deixa que eu assumo o controle aqui, né? E essa questão da exaustão também que você trouxe, né? A gente, quando tem esses vários caminhos projetados ali, é como se a gente estivesse vivendo várias vidas ao mesmo momento. E a nossa cabeça não dá conta disso, né? Então, às vezes, a gente está cansado, procura o médico, quero medir minha B12, quero ver como é que está a minha tireoide. Tá tudo ok. É só a ansiedade, né? Só o estresse. Então, a gente tem que criar ferramentas para conseguir lidar com isso no dia a dia, né? E se tu pudesse dar alguma dica, assim, para nós ansiosos, o que a gente faz com isso, além de fazer esse acolhimento, né, das emoções e tentar, né, conduzir, tem algo a mais que a gente possa fazer quando a gente fala de uma pessoa ansiosa? Pilar fundamental é a psicoterapia, né? Isso a gente é o padrão ouro do tratamento da ansiedade, né? Ele vai ser mais eficiente do que o remédio, né? Quando tendo paciente com ansiedade que quer tomar remédio, eu sempre oriento. Vamos usar o remédio como uma bengala, mas a gente vai precisar fazer a terapia para poder melhorar de fato, senão a gente vai ficar sempre só escondendo para baixo do tapete ali aquela ansiedade, né? E a terapia vai te ensinar a acolher esse sentimento e saber como lidar com ele. A gente tem várias técnicas daí, né? Desde do mindfulness, que é aquela meditação de atenção plena, né? Também práticas de yoga ajudam. Então, tem várias coisas que tu pode estar incluindo no teu dia a dia para ajudar a desacelerar, né? O fundamental é achar alguma coisa que tu goste, meio que para distrair um pouco, para poder descarregar em algum lugar, né? Atividade física é sem dúvida essencial também, né? Quando a gente pensa na atividade física, Carol, as pessoas pensam em várias questões, mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre liberação de hormônios vinculados à atividade física. Quando a gente... tô depressivo, tô tomando remédio, o psiquiatra mandou fazer atividade física. Por quê? Porque ele vai ajudar a compensar a nossa balancinha ali do cérebro de coisas boas e ruins, né? Quando a gente fala, por exemplo, na dopamina, né? Que é o nosso hormônio da recompensa ali. Quando a gente come o chocolate, a dopamina vai lá em cima. Só que logo a gente vai querer comer mais chocolate e não vai ter a mesma sensação, né? O que a atividade física ela faz? Ela vai dar essa dopamina pra gente em algum momento, né? Só que antes ela vai causar um estresse na gente. Sempre que a gente começa a atividade física, a gente tem um estresse ali. Mas é um estresse que a gente chama de positivo. Porque ele vai balancear a nossa cabeça para... Estou muito estressado, beleza, então tem que compensar com um pouquinho de dopamina. Quando a gente já oferece a dopamina direto, o corpo mesmo vai balancear para... Tem que ficar estressado, sabe? Como se fosse dois bichinhos brigando aqui. E com o tempo, a atividade física ela vai passar a liberar essa dopamina de uma forma mais fácil também. Né? Sensacional, adorei essa informação e a gente consegue dessa forma compreender o porquê de todos os médicos indicarem atividade física, né? Exatamente, né? E por que é tão mais fácil a gente recorrer ao chocolate do que a atividade física, né? Porque a gente quer as coisas muito imediatas no mundo de hoje. Então, a gente tem que tentar parar e pensar, respirar, né? A respiração é uma coisa muito importante para a ansiedade também, né? As técnicas de respiração. Tem técnicas, até no YouTube a gente encontra, Exato, né? Vou né? fazer uma técnica para... Vou me lembrar, adorei as dicas. Eu gosto de trazer profissionais aqui que realmente agregam. Então, cada um vai trazendo uma informação que eu espero que você utilize, mas eu também tento utilizar, porque a gente está no mundo para aprender. Então, vocês trazem o conhecimento e a gente aplica, viu? Então, vamos fazer todas as técnicas, vamos controlar a nossa ansiedade. Carol, adorei. Adorei. Esse tema foi escolhido para mim. Olha que não sei eu que escolho os temas. Obrigada por dividir tanto conhecimento. Imagina. E até a próxima. E vamos respirar. Vamos respirar. O assunto de hoje é bexiga hiperativa. Você já ouviu falar sobre? Eu trouxe aqui a Andréia, nossa fisioterapeuta pélvica, para nos falar o que é e também nos trazer a solução, os tratamentos. Bem-vinda novamente. Obrigada. Então vamos começar explicando o que é esse diagnóstico.
Bexiga hiperativa é denominado quando o paciente tem uma urgência em fazer xixi, ou frequência, ou as duas coisas. Ou seja, ele sente, ou ele ou ela, o desejo de urinar frequentemente, muito mais que uma pessoa que não tem o diagnóstico. Vamos pensar que você tome 2 litros de água por dia e você vá em torno de 8 vezes ao banheiro. Isso em 24 horas. Posso ter um paciente com bexiga hiperativa que vá ao dobro ou triplo de vezes ao banheiro. E isso inclui a noite também. Nossa, então daí começa essa investigação. Começa essa Por que investigação. eu sinto tanta vontade? Por que eu vou tantas vezes? Eu percebi que a pessoa que está do meu lado, meu marido ou minha esposa, porque pode ser tanto o homem quanto a mulher, Sim. né? Não vai tantas vezes. E aí vem aquele start, vou procurar. E aí vem esse diagnóstico. Você tem bexiga hiperativa. Qual é o tratamento? Entra medicamento, cirurgia, fisioterapia pélvica? Fisioterapia pélvica. Então, a gente tem muitos pacientes, né, que têm esse diagnóstico, às vezes aliado à incontinência urinária também. Às vezes tem os 3 sintomas. E não existe cirurgias, existe também o tratamento com botox, que hoje é muito falado, mas é para alguns casos, tá? Não são para todos. Isso é avaliado pelo médico, então. E os tratamentos da fisioterapia, que são as eletroestimulações, os biofeedbacks que a gente trabalha, muita terapia manual também. Porém, vai muito do comportamento do paciente. Às vezes ele está tendo todos esses sintomas por causa do comportamento dele, em como tomar água, ou o que ele está tomando, a quantidade de líquidos dia. Isso requer o café, por exemplo, cafeína, e outras substâncias que ele pode estar ingerindo, que pode estar levando ele ao banheiro ainda mais. Olha só, então vai ter essa avaliação, como a gente chama de Sim, anamnese. exatamente. Então, nesse primeiro momento que você vai conhecer o seu paciente ou a sua paciente, você vai fazer todas essas perguntas para chegar numa resposta também, né? Sim. A gente faz dentro da anamnese, a gente faz um diário miccional, que é um relato que pode ser de 24 horas ou mais, onde o paciente anota tudo que ele toma, quantidade e horário, todas as vezes que ele vai ao banheiro. Então, ele faz esse diário miccional, a gente fica acompanhando, às vezes por mais de uma semana, voltando no mês seguinte, novamente, para a gente ter o relato de como aquele paciente se comporta. Ou seja, algumas bebidas, né, como sucos que tenham ácido, podem piorar o quadro, bebidas alcoólicas, as cocas, né, refrigerantes, o excesso de açúcar, chás pretos, por exemplo. Então, a gente faz uma conversa reeducativa com o paciente para ele eliminar, principalmente, 25% do que ele está tomando. Claro que esse paciente está tomando água, então a gente tem todo um conhecimento ali com ele para saber se ele toma pouca água. Eu também não vou reduzir a água que ele toma, mas eu vou reduzir outros líquidos. A água é importante, em demasiado pode estar fazendo mal para ele. Por exemplo, tomar muita água à noite, no período da noite antes de dormir. Então, esse paciente pode estar indo no banheiro várias vezes e aí colocando essa bexiga para trabalhar além do que deveria. Então, muito disso é o comportamento do paciente. Entendi. E depois dessas mudanças, com certeza você já deve encontrar resultados, mas também em alguns casos não o resultado desejado. E aí entra o tratamento com a fisioterapia pélvica, né? Na verdade, a gente faz tudo junto. Então, geralmente o paciente faz entre 2 e 3 sessões por semana. Nós já entramos com o diário miccional a partir do primeiro dia já, e também os educativos. E aí a gente faz os atendimentos na clínica, com as eletroestimulações, com o biofeedback, exercícios, que a gente passa também para o paciente fazer em casa. E aí Ou seja, um conjunto de tratamento. Perfeito. Sim. E aí você consegue ver esse resultado e essa evolução do paciente. Sim. Saiu um estudo agora em 2024, que é uma guideline americana,
falando desse tratamento. E os 4 pontos que eles colocaram mais importantes no tratamento da urgência de urina, à noite ou diária, seriam os educativos, principalmente a questão de líquidos e as cafeínas, por exemplo, e a forma como o paciente toma isso. As pessoas tomam café, não é proibido, né? Mas a gente sempre conversa. Tem pessoas que tomam muito café. Então, ela pode estar trocando esse café por um café descafeinado. Então, a gente conversa com o paciente para ver o que ele pode eliminar ou diminuir, para fazer o tratamento junto com todas as outras sessões que a gente faz, para ele ter um sucesso no final, né? Porque o que importa para ele é que ele saia, né, do consultório 100%. Só que os educativos, às vezes, é um pouquinho mais difícil de explicar, de trazer para esse paciente, que às vezes a forma que você toma alguma coisa, eles acabam acreditando que não seja isso a causa de uma bexiga hiperativa. E em quanto tempo você consegue ver um resultado significativo, uma qualidade de vida? Porque a gente sabe que essa necessidade de ir no banheiro às vezes impede até a parte social da pessoa, né? Sim. Não, eu não vou sair, não vou numa festa, porque faço xixi de tanto tempo, é desconfortável, que a pessoa acaba ficando em casa porque não quer, né? E se eu tenho uma perda grande, enfim, né? A incontinência é um pouquinho diferente, né? Mas também é associado ao volume que esse paciente tenha de idas ao banheiro, incomoda também. Os tratamentos são basicamente 3 meses, tá? No máximo 30 sessões, alguns com 20 ou menos sessões. Mas é um tratamento que ele deve fazer semanalmente. Então, a gente precisa da colaboração do paciente, que ele não falte às sessões, e toda essa demanda, né, de diário, miccional, que já faz parte do tratamento, né? A questão da alimentação, o tabagismo. Então, tudo isso está bem ligado ao comportamento do corpo, né, como um todo. Adorei. Obrigada por dividir tanto conhecimento conosco, né? Falando um pouco do seu dia a dia, trazendo essas situações. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Mitos e verdades sobre a sexualidade, com a nossa ginecologista maravilhosa, a doutora Dani. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira relação dói ou sangra? Isso é um mito ou é uma verdade? É um mito, Mari. É um mito. É um mito. E que muitas vezes acontece, né? Geralmente, a primeira relação, existem uma pessoa ou a outra pessoa também inexperiente, 2 pessoas inexperientes, né? Então, isso causa nervosismo, ansiedade, e isso muitas vezes contribui para que a mulher tenha muita compressão dessa musculatura pélvica. E isso, sim, pode ser uma das causas de dor, tá? Então, é um mito que tenha dor e sangramento. E daí sempre falam assim, se ela não sangrou, ela não era virgem. Existe isso? Um mito também absurdo. Isso é um mito também, tá? Porque por muito tempo se acreditou que o ímen, né, que é o canal vaginal, ele era todo fechado. Então, a partir do momento que a mulher tivesse a primeira relação, que também se acreditava que a primeira relação era uma penetração, tá? Esse ímen, ele era aberto, né? E aí, por causa disso, ele lacerava e teria um sangramento. Isso também é um grande mito, né? Existem vários ímens que já tem uma abertura ali. E também, não necessariamente, a primeira relação dessa mulher precisa ser uma penetração. Então, o que tem que ficar claro para a pessoa também? O que ela considera, muitas vezes, como primeira relação sexual? Penetração? Não ter penetração? E mulheres que só tiveram relação com mulheres? Tem penetração? Não tem penetração? Então, que bom, né, que a gente está expandindo os nossos horizontes, né, visualizando mais coisa dentro da sexualidade. Dor na primeira relação é um mito, sangramento na primeira relação é um mito. Perfeito. Não há necessidade de uso de lubrificante. Isso é um mito também, tá? Por muito tempo se acreditou que a mulher que tem necessidade de usar lubrificante é porque existe algo errado com ela. E também por muito tempo se acreditou que as mulheres em menopausa, ou que por algum motivo, por algum procedimento cirúrgico, ou algum tumor, por exemplo, têm uma vagina mais ressecada, só essas mulheres têm que usar lubrificante. Isso é um grande mito, né? Então, se você pegar, assim, uma mulher, talvez,
teve mais de uma relação naquele dia, ou uma relação que foi um pouco mais extensa, relação que envolve água, né? Banheira, piscina, isso sim pode interferir na lubrificação. Então, o que é o mais importante diante de todos esses cenários que a gente está vendo, tá? A mulher e o parceiro, a parceira, as parcerias, eles têm que perceber se eles têm necessidade ou não de uso de lubrificante. Isso também não tem a ver que tem algo de errado, porque por muito tempo foi associado a necessidade do lubrificante com algo errado. Então, isso é um mito. Se você se sente confortável com lubrificante, use, não tem nenhum problema nisso. Perfeito. Homens têm mais necessidade ou gostam mais de sexo do que mulheres? Mito ou verdade? Mito, muito mito. Gente, a gente precisa desconstruir isso, né? Culturalmente, por muito tempo, se acreditou que o homem gosta, tem maior necessidade, ou que até pelos hormônios, eles precisam mais de sexo. Isso é um mito. Só que a sexualidade vista... os homens veem a sexualidade de uma forma e as mulheres veem a sexualidade de uma forma. E, geralmente, não dá para falar que todas as pessoas são assim, geralmente os homens usam muito mais da sexualidade, tá? Para se conectar com essa mulher ou com a parceria, tá? Usam muito mais a sexualidade porque eles sabem da importância de ter prazer, e que eles sabem da importância na saúde deles. E geralmente as mulheres não. Então as mulheres vão priorizar a sexualidade, vão priorizar a relação sexual, ou a última coisa do dia delas que elas vão fazer. Então por muito tempo se acreditou que os homens gostam ou necessitam mais sexo ou relação sexual do que as mulheres. É um mito, gente. E é importante que a gente cada vez mais desconstrua isso. O excesso de sexo pode alargar a vagina? É um mito, gente. É que nem a história do parto alargar a vagina. Isso é um mito, tá? Por que as pessoas confundem isso? Porque o que acontece? Com o passar dessa vida sexual dessa mulher, a própria idade, o número de partos, tá? Cigarro, bebida alcoólica, obesidade, falta de atividade física, vai fazendo com que essa musculatura pélvica fique mais flácida assim. Daí o que aconteceu? Com o passar de toda a vida dessa mulher, ela geralmente teve mais parceiros, teve mais relação sexual, então se associa isso com alargar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é um baita de um mito. Coito interrompido. Funciona? Olha, é um mito, né, Mari? Então, ele pode ter sim uma certa eficácia, né? Mas ele não é tão eficaz. Por quê? Porque durante a excitação, durante a própria penetração, durante essa relação sexual, está sendo produzido ali uma lubrificação, uma secreção que já tem espermatozoide ali. Então, essa secreção tendo contato com a vagina, né? Mesmo que não tenha tido ainda a ejaculação, pode ter sim uma gestação. Então, é um mito. Mulheres que amamentam podem engravidar? Mito ou verdade? Podem engravidar, é uma verdade, tá? Por que as mulheres confundem isso? Porque quando a mulher amamenta, ela tem liberação de outros hormônios, por exemplo, a própria prolactina, tá? Esses hormônios, eles vão interferir diretamente no ciclo menstrual dessa mulher. Então, mulheres que amamentam, é muito comum que tenham alteração do ciclo menstrual. E daí, aquela mulherada que está cuidando com período fértil, com tabelinha, como ela naturalmente pode ter uma alteração do ciclo menstrual, porque ela está sob efeito de outros hormônios para a amamentação, ela tem uma irregularidade. Então, ela acha que ela não ovulou, mas ela ovulou, e aí ela pode engravidar. Quanto mais sexo se faz, mais sexo se quer. Mito ou verdade? Ah, é uma verdade. Claro, né? Se é feito de uma forma agradável, que as duas pessoas ou as pessoas envolvidas realmente desejam, tenham prazer, mais ela vai querer. É muito comum que as pessoas cheguem no consultório e falem assim: Dani, eu estou com minha libido diminuída. Quando você vai investigar, né, fazer a anamnese, fazer a consulta, tu vê que essa mulher, ela não tem uma libido diminuída. O que ela tem é o que muita mulher costuma falar assim: eu tenho preguicinha de começar. Tenho preguicinha de começar, mas depois que vai, eu me lembro que o negócio é bom e todas as coisas que vêm depois. Então, geralmente, é isso. Por isso que a gente fala, mesmo você com preguiça, mesmo você não estando tão presente, e é importante para você, né, a sexualidade, se essa relação, essa conexão, esse vínculo com a tua parceria, comece.
Lembra que depois vem todas as coisas boas. Então, a sexualidade, o sexo faz bem para a nossa saúde, é um dos critérios, inclusive, de avaliação de saúde mundial, tá? Então, quanto mais você faz, mais você vai exercitando não só o sexo em si, exercitando o vínculo, exercitando a sexualidade, descobrindo sobre você, conectando com as tuas parcerias. Então, sim, é uma verdade. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Adorei. Obrigada. Obrigada. Por todas essas informações e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre saúde integrativa, uma clínica incrível que traz toda essa pegada de tratar o paciente como um todo. Cris, bem-vinda novamente. Obrigada. Quando a gente pensa na clínica, a gente, né, quando a gente fala em saúde integrativa, a gente já pensa num todo, né? Sim. Mas eu queria que tu apresentasse a clínica para nós, de onde veio essa ideia, né? Os profissionais que tu tens lá, conta tudo para nós. Certo. A Clínica Saúde Integrativa Florianópolis, ela nasceu de uma necessidade que a gente tinha, porque como a gente vem com a doutora Hérnia já, né, eu trato coluna já há muitos anos, a gente via que às vezes o problema não era só a coluna, a pessoa tinha ali um fator assim emocional, um fator psicológico, às vezes uma fibromialgia, alguma outra coisa. E esse paciente a gente tinha que indicar para outros lugares. E muitas vezes a gente indicava, né? Olha, busca um profissional X ou Y e a pessoa não conseguia encontrar, não conseguia, né? E aí voltava, não consegui resolver aquele problema. E aí a gente tratava a coluna, mas ele ficava com o pé doendo. Eu tratava a coluna, ficava com, né, com aquele fator, a depressão, a ansiedade, alguma coisa assim. Então, como a gente trabalha muito com essas pessoas que cuidam do corpo como um todo, né, os fisioterapeutas têm muito disso de trabalhar mais sem medicação, trabalhar com movimento. Fomos entrando nessa área, eu descobri a saúde integrativa, né, a medicina integrativa, os profissionais de saúde integrativa, e foi ótimo para mim. Eu falei, eu quero para os meus pacientes também. E daí eu conheci a doutora Ana Carla Morong, que é uma médica incrível, e ela trata, né, os pacientes com a medicina integrativa. Aí já veio a Cris Hitzel também, que é uma profissional que trata, é uma terapeuta integrativa, ela faz a biorressonância, ela analisa todas as vitaminas, os nutrientes, tudo do corpo todo. A biorressonância é muito interessante, veio com a gente também. Daí foi agregando, veio a Elistrich e o Maicon, que é um casal maravilhoso, que eles trabalham com o reiki, trabalham com toda essa parte de terapias, né, integrativas, o Koni Hindu, né, que veio para agregar, e a gente tem aí diversos profissionais para estar ajudando aí os nossos pacientes. Que legal, Cris. E me conta um pouquinho sobre a estrutura da clínica. Uhum. Todo profissional que se identifica com vocês, que tem essa pegada mais integrativa, ele pode fazer parte do time da clínica? Tá. Inicialmente, a gente faz uma avaliação, né, desse profissional para identificar se ele tem as ideias, né, de acordo com o que nós, com a nossa premissa ali de saúde integrativa, realmente, de cuidar do paciente como um todo, de buscar um bem geral ali daquele paciente. E aí a gente conversa com esse profissional e vê qual que é a necessidade dele. Às vezes o profissional quer atender 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente traz ele para a clínica e faz de maneira, faz coworking, né? Então ele vem, ele atende o paciente dele e não tem a responsabilidade, então, de estar com o aluguel, com checar se a bombona de água tal não está ali, se tem cafezinho, todas essas responsabilidades, até a mesma nota fiscal, o agendamento, tudo isso a gente faz para esse profissional, para facilitar a vida dele, e ele se preocupa só em atender bem o paciente, só em receber bem, em cuidar daquele caso, né? E é dessa forma que a gente trabalha. Então, a gente tem, sim, a disponibilidade de estar, né, recebendo os profissionais da saúde integrativa para estar, né, colaborando aí com a nossa equipe. Que legal, Cris, porque bem isso que você falou, assim, chegar num lugar onde já está tudo ok. Não vão me preocupar com a internet, não vão me preocupar com nada, a clínica já está toda montadinha e é linda. Você esteve lá, né? Já estive, amo, assim, tudo de muito bom gosto, a energia é boa.
Então, chegar num lugar que é só atender. Né? Então, assim, a gente estava até conversando que às vezes tem um paciente na Palhoça, em São José, em Florianópolis. Então, assim, daí eu preciso trazer esse paciente para um determinado lugar. Não, você pode ir até os pacientes com essa flexibilidade que hoje a gente sabe que existe, né, Cris? O coworking vem para facilitar tanto para o profissional quanto para o paciente. Hoje em dia é muito comum, né, o profissional atender um dia ali na nossa clínica, um outro dia numa clínica em Palhoça, no outro dia lá no Campeche. Né? E isso facilita muito a vida do paciente, porque o paciente não precisa se deslocar. O profissional vai e ele não precisa ter uma clínica em cada lugar, ele pode atender. E nós estamos ali no coração do Estreito, né? É ali no Black Office, né? Que é um prédio comercial muito reconhecido no Estreito. Então é um ponto muito legal de referência aqui no continente, né? É verdade. Cris, e ali vocês têm também Pilates, né? Temos Pilates. O Pilates funciona ali das 7 da manhã, 7 horas da manhã até as 9 da noite. Então, para quem não tem horário, trabalha o dia inteiro, pode fugir. Funciona no horário de almoço também. Bem flexível, né? Bem flexível. É uma pessoas. Fisioterapeuta, né, que atende, a doutora Andressa. Ela é incrível, eu suspeito falar, né, porque sou fã da doutora Andressa. E ela cuida muito dos pacientes. Mesmo os que têm dor, os que têm alguma dificuldade, a gente traz para o Pilates para conseguir desenvolver isso e cuidar disso de uma forma, né, adequada. E, nossa, ela é muito cuidadosa. Que legal. Não, e assim, o interessante é que também ali dentro tem o Dr. Hérnia. Tem, a doutora Hérnia é dentro do espaço, a saúde integrativa e a doutora Hérnia estão no mesmo endereço, né? Então, acontece muito do paciente da doutora Hérnia, mas eu estou também com um quadro depressivo, então já encaminha para a doutora Ana. A doutora Ana vai tratar aquilo ali e tal, mas precisa de uma atividade física, vai para o Pilates. Então, a gente cuida do paciente, a gente vai ver a real necessidade desse paciente, né? O paciente chega lá, eu tenho isso, isso e isso. Vamos ver qual que é a real necessidade e encaminhar para o profissional adequado, né? Abraçar esse paciente e cuidar dele realmente como ele, né, merece que seja cuidado. Então, é isso que é o significado da saúde integrativa. Exatamente. É cuidar do paciente num todo. Exatamente. Né? A coluna, o mental, a atividade física, ali com a Cris com várias dicas de alimentação. Então, Exatamente. tem toda essa transformação ali dentro. Né? O paciente que entra ali, eu duvido que não saia curado. Porque acontece muito isso do paciente. Estou com dor nas costas, isso é muito grave, e gera um quadro depressivo também, porque gera uma limitação muito grande. Né? O paciente não consegue dormir direito, não consegue comer direito, quando tem uma hernia de disco mais significativa. E aí esse paciente tem que buscar um psicólogo em outro lugar. Ali a gente já tem psicóloga. A gente já tem, sabe? Então, o paciente já fica por ali, eu já indico, olha, vamos cuidar, a gente tem que cuidar dessa parte também, tem que, né, ou sai da doutora Hérnia, tem que fazer um Pilates depois para fortalecer e evitar que isso aconteça novamente. Então, a gente abraça realmente e entende, né, a dificuldade do paciente e já indica. E aí um profissional já chega para o outro e fala, olha, o caso desse paciente é assim, 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 dá todos os detalhes, sabe? Já corta caminho, o paciente não precisa ficar falando tudo aquilo de novo, explicando e tal. Fora a facilidade, né, em marcar horário casado, eu fiz a doutora Hérnia e daí já vou para o Pilates em seguida, ou... Isso também a gente facilita ali com as secretárias, né? Porque a gente quer um mundo com mais facilidades. Exatamente. E aí você trouxe essa possibilidade para nós, para mandar a dor embora, para trazer qualidade de vida. Cris, adorei. Ai, que bom. Obrigada por trazer essas informações para nós. E até a próxima. Obrigada e te aguardo lá na clínica. Com certeza, eu já estou aqui. Será que eu preciso ir lá na doutora Hérnia Sempre também? precisa. Vamos lá passear. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço. Agora nós vamos conversar sobre a importância de cada etapa no desenvolvimento infantil com a nossa osteopata pediátrica, a Jéssica. Bem-vinda novamente. Obrigada. A gente sabe que todas as etapas são super importantes, que cada fase tem suas peculiaridades, suas necessidades e que pular elas não é legal.
Então, eu queria que você falasse justamente sobre isso, sobre esse perigo de ficar pulando etapas, de querer que a criança, numa determinada idade, que não seria a adequada, já fique apoiada para caminhar, o que isso pode acarretar, enfim, conta tudo para nós. Obrigada pelo convite. Bom, é um assunto que rende bastante e polêmico também, né? Às vezes, eu acho que a família tem uma impressão de que se o bebê, nossa, já está sentando, já está engatinhando, já está andando, é um sinal de um bebê super evoluído e bem desenvolvido. E, às vezes, ali se esconde uma tensão, uma dificuldade, um bloqueio. E aí, muitas vezes, o bebê que pula uma etapa é um bebê que tem alguma disfunção em algum tecido do corpo. Tem algum bloqueio, tem alguma dificuldade. Se ele tem uma dificuldade em engatinhar, ele quer, por todo jeito, ficar em pé. É colocado em pé, faz forças de extensão, enrijece a perninha, fica em pé. E, assim, ele pula a etapa. E assim é com as anteriores também. É que essa do andar é clássico. O bebê ficar em pé no colo do pai, o pai fazendo esses movimentos de pula-pula, às vezes sem o bebê estar preparado para realmente ficar em pé. Né? Algo que a gente fala pouco é a formação do quadril e da coluna lombar, que só vai estar preparada mais lá para frente, para sustentar esse peso, para sustentar essa carga da coluna. Então, acaba que, às vezes, é uma maneira do bebê compensar e isso, de certa forma, sobrecarrega o corpinho do bebê. Olha só. Super importante a gente falar sobre isso, porque é bem o que você falou. Nossa, olha o meu bebê, ele já fica em pé, ele é forte, ele é super desenvolvido, super dotado, e a gente está atrapalhando todo o processo. Mais lá para frente pode causar uma lesão. Exato. E assim, a longo prazo, né? A gente está falando de efeitos que a gente vai observar na fase escolar, né? Uma dificuldade de atenção, tem toda a relação com o desenvolvimento dos reflexos primitivos nessa primeira infância, ali do 0 a 1 ano de idade. Né? Então, dificuldade na leitura, dificuldade na matemática, déficit de atenção, hiperatividade, tudo isso, esses reflexos comportamentais, né, são em decorrência de má integrações de reflexo. Então, o bebê que, às vezes, passou pela etapa muito rápido ou pulou a etapa motora, né, importante ali. Então, cada etapa ela tem a sua importância dentro do desenvolvimento. E aí, uma dica é, toda vez que eu notar que meu bebê está com alguma dificuldade, tem algum atraso, o que fazer é a gente tem que olhar para as fases anteriores a ela. Então, o meu bebê não está engatinhando. Normalmente é isso, né? Não está engatinhando, não está sentando. O que vem antes do engatinhar? Que ninguém fala muitas vezes. É o rolar, é o pivotear, é o movimento de alcance, é o movimento da esfinge. Então, se essas habilidades anteriores não estão bem treinadas, provavelmente ele vai ter, sim, dificuldades, né? Nas próximas etapas. Então, a gente volta a etapa mesmo, né? Sem medo. O bebê, ele até 1 ano e meio, até os 18 meses, a gente espera ele andar. Então, a gente tem até os 18 meses para fazer essa criança andar. Enquanto isso, a gente vai treinando as habilidades que faltaram anteriormente para preparar esse corpo, para condicionar ele, né, para poder sentar, para poder engatinhar, para poder começar a ficar em pé. Que interessante, né? Por isso que tem estudos, por isso que mostram que cada fase a gente tem que fazer um determinado treinamento. E se está se ensinando isso, é porque já se estudou e já se viu que dá certo assim. Então, por isso que eu sempre falo da importância da gente ter informação, da gente buscar um profissional, de tirar dúvidas, para a gente estimular da forma correta e chegar nos objetivos. Exatamente. E aí tem duas, vamos falar assim, duas peças-chave que a gente observa para avaliar se o seu bebê tem algum tipo de tensão, tem algum tipo de dificuldade. Eu quero deixar aqui para vocês. A primeira é se ele faz muitas forças extensivas, ou seja, aquele bebê que se joga muito para trás, que enrijece muito. Você falou assim, meu bebê é forte. Às vezes não é força, às vezes é tensão. Uma tensão neural, uma tensão neuromeníngea faz o bebê ficar mais rígido. Aquele bebezinho de 2 meses que às vezes já levanta bem o pescoço, fica lá no alto, isso é tensão. Não é a força dele. Né? Então, as forças de extensão é um ponto ali de atenção que a gente tem que ter nesses bebês que fazem muitas forças extensivas e as preferências. Né? O bebê que faz tudo com mais habilidade para um lado,
faz tudo melhor para a direita, ou só rola para a direita, só alcança com a mão esquerda, só leva a mão direita na boca, só pivoteia para esse lado, tudo isso também indica que existe uma dificuldade para o outro lado, né? Os bebês, eles não têm essa preferência, né? Eles não têm a lateralidade ainda no cérebro, então tudo que ele faz de um lado tem que fazer do outro. Então essas duas questões ficam aí de alertas, são 2 alertas, né, para os pais, as extensões e as preferências. Isso pode sinalizar que teu bebê está tendo dificuldade de alguma habilidade, de fazer algum movimento, e por isso está atrasando ou pulando a etapa motora daquela fase esperada. Que legal. E se a gente, né, com essas dicas, com essas informações, nota que está acontecendo algo, o que a gente faz? Procure um fisioterapeuta, né, pediátrico, que avalia, que sabe avaliar desenvolvimento motor, ou um osteopata pediátrico que avalia essas tensões corporais, né? Nem tudo é terapia motora, a gente precisa também da terapia manual, muitas vezes, para liberar as tensões do corpo, para depois esse bebê ir para uma terapia de estimulação motora, né? Como você ir na academia com uma roupa jeans, não vai fazer efeito, você não vai conseguir fazer os movimentos. Então, você tem que soltar os tecidos primeiro, liberar essas tensões com a terapia manual e estimular de forma correta com a terapia motora. E a gente sabe que cada caso é um caso, que cada pessoa é uma pessoa, mas tem um prazo, assim, um tempo estipulado mais ou menos para a gente ter um resultado, porque a gente vive num mundo imediatista, né? A gente quer para ontem tudo. E mãe, mais ainda, né? Então, para a gente entender mais ou menos e dar uma percepção para essa família do tempo esperado para a gente resolver essa situação. O bebê, ele responde muito rápido, né? Ele forma a tensão, o bebê tem tensão, mas ele não tem aquela tensão que a gente tem de anos com o trapézio duro, né? Então, a gente faz a terapia ali, a terapia manual, libera os músculos, ele já está apto, já melhora o movimento ali, né? Então, questão de 4, 6 sessões, né? Às vezes varia 1 mês, 2 meses, a gente já observa uma boa evolução do bebê, né? Atingindo ali o marco esperado para a idade dele. Sensacional, adorei. Como é bom aprender com você, como é incrível poder dividir esse conteúdo com você, porque eu sempre falo que uma mãe, uma família segura e com conhecimento, ela se torna muito mais forte, né? E assim, a gente está sempre querendo cuidar dos nossos bebês, então a gente precisa de informação para poder cuidar, né? É verdade. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.